E por falar em pessoas que têm mais de 40 anos, é nessa idade que as mudanças hormonais tornam o controle de peso mais complexo e a gente sente que fica cada vez mais difícil de emagrecer, não é verdade? O corpo responde de forma diferente e muita gente sofre com isso. Por isso eu recebo hoje a ginecologista e obstetra Ana Carolina Massarotto, porque a gente quer saber. Primeira pergunta, por que é tão difícil emagrecer depois dos 40 anos? Seja bem-vinda. Obrigada, Alice, é um prazer estar aqui com vocês. O que acontece, né? A gente tem várias fases ao longo da vida de transições hormonais, metabólicas, e essa fase dos 40 mais, ela é uma fase que é a principal transição para a menopausa, né? Que a gente chama de climatério, hoje em dia a gente até chama de transição menopausal, porque existem muitas oscilações hormonais e metabólicas. Então, junto com isso, uma das coisas que acontece é a dificuldade do emagrecimento. O que as mulheres já começam a sentir nesse momento? A senhora falou de transformações, né, no corpo. Quais são os sintomas? Algumas mulheres, até raras mulheres, podem até passar por esse período até a menopausa sem grandes sintomatologias. Tá. Mas a maioria já começa a sentir aquelas oscilações que a gente tem, principalmente decorrente do estrogênio, que é um hormônio muito feminino, né? Então, alguns calores, alteração de cabelo, alteração de textura de pele, ressecamentos na pele, ressecamentos na região íntima. Então, são múltiplos fatores, né? Sono, que a gente estava até comentando aqui há pouco, alterações de sono. E o corpo, com isso, também muda, né? A parte estrutural. A gente começa a ter uma tendência maior de acúmulo de gordura, principalmente em região visceral, abdominal, e diminuição da massa magra, que é a parte muscular. Entendi, mas aí não seria exatamente devido à menopausa, né? Que a menopausa vem um pouco mais tarde. Isso, é também decorrente das alterações hormonais dessa fase, que ainda não é a menopausa, mas também do envelhecimento, né? Então é claro que isso também acontece nos homens, mas como a mulher tem uma complexidade maior da parte hormonal, acaba ficando muito mais significativa, que a gente evidencia mais esses sintomas nas mulheres, né? E o que acontece normalmente, em média, as mulheres elas engordam de quanto ou varia muito de pessoa para pessoa? Dá pra gente ter uma estimativa? Pode ser variável, mas tem alguns trabalhos que falam que o próprio processo do envelhecimento aí já vai desencadear ganho de peso. Pode ser de 1 quilo ao ano, então mais ou menos até a fase da menopausa, vamos pensar aí, se a mulher entre 50 e 55, então um ganho de até 10 quilos pode acontecer, mas é muito individualizado, né? Existe também a parte genética, a atividade física, a alimentação, toda a parte comportamental da mulher vai contribuir muito, tanto para aumento desse ganho, como para diminuição. E aí, o que ela deve fazer? Procurar um especialista para fazer uma reposição hormonal, é isso? No primeiro momento, a gente sempre fala que é muito importante que a mulher acima dos 40 procure aí um ginecologista, um médico, enfim, porque é uma fase de transição importante. Não necessariamente ela vai precisar da reposição nesse momento, mas ela vai precisar de um acompanhamento mais especializado, né? Eu falo que eu brinco que a mulher acima dos 40 ela tem que ser muito exigente. Então, exigente com tudo que ela faz. Seja na rotina de sono, seja na rotina de trabalho, seja na rotina alimentar. Então, é uma fase que vai demandar uma assistência mais individualizada, né? Tá, mas exigente de que forma, né? Essa parte não ficou muito... É no sentido dos cuidados mesmo, né? Ela tem que se Selecionar cuidar, selecionar melhor, bem. saber o que vai fazer. Saber o que vai fazer, tomar mais cuidado com as regras, de estar bem regrada mesmo, né? Na atividade física, na alimentação. Tá. Então, acho que é nesse sentido mesmo. E aí que entra o papel da medicina de estilo de vida? A medicina do estilo de vida ela é muito mais antiga nos Estados Unidos, né? Então acabou chegando mais recente aqui pra gente, mas é a famosa regressão pro básico bem feito, né? Então tomar muito cuidado com o sono, a rotina de sono, despertar, alimentação de qualidade, atividade física, então é aí que ela entra mesmo. E você falou agora da alimentação de qualidade, né? É importante, então, ter uma alimentação equilibrada. Isso tudo contribui para os sintomas serem menores, para a mulher não sofrer tanto nessa fase da vida dela? Com certeza. Acho que a gente é uma geração que agora também, as novas gerações já vêm mais com essa parte de alimentação mais legal, mas a gente veio de uma transição
Antigamente, nossas avós se alimentavam muito bem, né? Então, tudo muito mais cru, menos processado. Aí a gente passou por aquela fase ali dos anos 80 com muito ultraprocessado. E a gente está agora caminhando por uma melhora. Então, com certeza, o que é muito mais natural, feito em casa, ou às vezes a gente entende que a rotina, ela demanda mais. Mas se você conseguir selecionar isso mesmo comendo fora da sua casa, né? Alimentos mais naturais, mais saudáveis, proteicos, enfim. Isso tudo vai fazer diferença na alimentação. Isso que eu ia te perguntar, rica em quê seria essa alimentação? Proteína é uma coisa que a gente tem que deixar como uma prioridade nessa fase, né? Porque a proteína ela é o princípio principal ali na alimentação para que a gente tenha a formação da massa magra, né? Da musculatura. E nessa fase isso é muito importante. Porque a massa magra, ela aumenta mesmo a longevidade, né? Então, quanto mais músculo a gente tem, mais tempo a gente vive. É comum, então, a mulher ela ter, nesse momento, deficiência nutricional? É comum por conta da parte intestinal, que muda também, né? Então, a microbiota, que são aquelas bactérias que formam a parte intestinal, elas passam por uma transição também. Então, a nossa absorção também muda. E aí, já acompanhada com uma alimentação que às vezes não é muito equilibrada, a gente acaba tendo alguns déficits nutricionais mesmo. Isso tudo também acaba afetando o humor da mulher, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que lembrar que o intestino, é muito comum a gente ouvir falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Mas é porque ele tem muito receptores para neurotransmissor, ele produz muito neurotransmissor, então qualquer desequilíbrio na parte intestinal vai afetar o humor. E na disposição também. Com certeza. Aí a gente começa a perceber, então, esses pontos. Humor, disposição, isso tudo vai diminuindo, é isso mesmo? Assim, diminuir de uma hora para outra? Como que funciona isso? Não costuma ser Não de uma tanto, hora né? para outra, mas não é também incomum, às vezes, a gente ver mulheres que têm esse impacto. Sempre aquelas que já têm um estilo de vida mais compatível com o que a medicina do estilo de vida prega, né? Já tem esse estilo prévio, elas tendem a sentir menos. Porque essa regra do básico bem feito, das partes básicas que a gente tem que cuidar da saúde, se elas já vêm sendo cultivadas há muito tempo, isso ajuda muito ao corpo passar com uma transição mais leve, né? Mas tem alguns casos que às vezes podem acontecer de repente, sentir esses sintomas mais exacerbados. Então, mas quando seria um sinal de alerta? O alerta sempre quando você nota, eu falo que ninguém melhor do que a gente para se conhecer. Então, notou que que você começou com algum sintoma aí que chame atenção. Então, irritabilidade, o sono começou a ficar irregular, começou a ter muita alteração mesmo do que é visível, né? Então, cabelo, pele, unha, isso já pode indicar alguns sintomas de climatério. Aquela TPM sem fim. Isso, alteração do ciclo menstrual, que é muito comum, né? Então, isso já são alguns sintomas de alerta. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui de telespectador. A Edna pergunta se suar emagrece. Suar não emagrece, né? Que a gente acaba tendo aquela falsa sensação, se a gente fizer alguma atividade aeróbica e depois se pesar, que a gente vai estar mais leve mesmo na balança, mas a gente está perdendo líquido, né? Então a gente está suando, a transpiração é para regular a temperatura corporal e a gente acaba tendo muita perda de líquido. Claro que as atividades aeróbicas vão ajudar no emagrecimento. Mas o fato de suar não vai emagrecer. Só suar, não? Não. E quando que precisa inserir um medicamento nesse tratamento, né, dessa mulher? Então, os medicamentos, hoje a gente fala muito mais da parte medicamentosa, porque a gente tem medicamentos muito efetivos para o emagrecimento, né? Com o surgimento dos análogos, né? As canetas emagrecedoras, né? Que as pessoas falam, então, os análogos de GLP-1, acabam facilitando muito um emagrecimento, claro, que com acompanhamento profissional, um emagrecimento muito saudável. Isso tem que ser avaliado de maneira individualizada, mas já estão surgindo alguns protocolos falando desse uso medicamentoso também nos 40 mais, porque ele melhora muita coisa da parte metabólica também, né? Então, controle da glicemia, que é o açúcar no sangue, a insulina, que é o hormônio que regula essa glicemia, melhora de processos inflamatórios corporais. Então, sempre a gente vai precisar de uma avaliação. Mas já existem alguns protocolos novos falando que acima dos 40 a mais, as mulheres acabam se beneficiando também. Ou seja, não é só uma questão de emagrecer, né? Vai além da estética todo esse momento, né? Mesmo porque o uso indiscriminado da medicação faz com que a gente perca a massa magra.
Então a gente tem um emagrecimento, mas é um emagrecimento às custas de algumas coisas que a gente não quer, né? Então a gente até brinca que no futuro talvez a nossa preocupação seja a sarcopenia, que é o déficit da massa muscular, né? Então quanto mais a gente puder ter uma equipe multidisciplinar nos orientando nesse processo quando necessária a medicação, fundamental, porque aí a gente vai ter o emagrecimento que a gente quer, que é aquele saudável. Então, por exemplo, uma mulher que chega nos 40 a mais e ela não pratica exercício, é ideal que nessa hora ela, mesmo que ela não tenha o costume, ela comece a realmente praticar exercício? Com certeza, a gente fala que nunca é tarde para a gente começar nenhuma atividade, inclusive atividade física, né? E nessa fase é uma fase que a gente vai ter uma demanda muito importante mesmo da atividade física, então mesmo que não tenha feito, comece. E mais uma coisa, é importante essa mulher não enfrentar esse momento sozinha, né? Porque não é fácil. Parece que só tá engordando, mas não é fácil. É um momento de a mulher já tá com mais de 40 anos, né? Já pesa um pouco no psicológico dela. E aí é bom ter parentes, amigos apoiando, né? Não ficar sozinha nesse momento, ou conversar, se abrir com alguém, né? Com certeza, né? A rede de apoio aí familiar, ela é fundamental, amigos, enfim, é fundamental. E buscar um especialista. Com certeza. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela entrevista, viu? Foi maravilhoso. As dicas já estão aí, todo mundo já pegou as informações. E a gente volta a falar desse assunto numa próxima oportunidade. A senhora seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pelo convite.